Olá! Quando a gente fala sobre energia no Brasil, o que é que vem na cabeça? Provavelmente hidrelétricas gigantescas, uma potência verde, certo? Pois é, mas essa imagem de país de energia limpa esconde uma contradição e tanto, viu? Especialmente na hora que a gente sai de casa e liga o carro. Hoje, vamos desvendar juntos esse paradoxo verde do Brasil e separar o que é mito do que é realidade. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa análise é essa: o Brasil é mesmo esse gigante da energia verde que todo mundo imagina? A resposta, olha, pode surpreender. Vamos investigar os dados para entender essa história direito. Ok, e para a gente conseguir responder a essa pergunta, a gente precisa entender uma distinção que é fundamental. É bem aqui que a maior parte da confusão acontece. E a chave para desvendar esse mistério está em dois conceitos que até parecem a mesma coisa, mas que no Brasil definem realidades energéticas completamente diferentes. E aqui está o pulo do gato. De um lado, a gente tem a matriz energética. Pensa nela como o pacote completo, sabe? Ela engloba tudo: o combustível dos carros, dos caminhões, o gás nas indústrias e até o da nossa cozinha. E essa matriz, no Brasil, ainda depende, e muito, de fontes não renováveis. Do outro lado, a gente tem a matriz elétrica. Essa é só a energia que acende as luzes e liga os eletrodomésticos. E essa sim, essa é a nossa fama, majoritariamente renovável, dominada pela força das hidrelétricas. Agora, essa discussão toda não acontece por acaso, num vácuo. Ela faz parte de um movimento global gigantesco. Vamos ver como o caso do Brasil se encaixa nisso que chamam de transição energética mundial. Então, o que raios é essa transição energética? Basicamente, é uma mudança de paradigma no mundo todo. É um movimento de deixar para trás fontes de energia como petróleo e carvão e ir em direção a matrizes renováveis de baixo carbono. É, sem dúvida, uma das maiores transformações do nosso tempo. E por que essa pressa toda, justo agora? Bom, os motivos são bem urgentes. É preciso reduzir as emissões para cumprir metas globais, como as do Acordo de Paris, e, ao mesmo tempo, diminuir a dependência de um mercado de petróleo que sobe e desce o tempo todo. No fundo, é uma corrida para enfrentar os riscos gigantescos das mudanças climáticas. Agora sim, vamos voltar para o Brasil, que é uma verdadeira nação de contradições quando o assunto é energia. Apesar da imagem verde, a gente não pode esquecer um fato importantíssimo. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. E essa realidade, a realidade fóssil, domina completamente a nossa matriz energética total, aquela que inclui os transportes, lembra? Agora dá uma olhada nesse gráfico. Ele praticamente desenha o problema. São os dados de emissões de 2021. Repara no tamanho da barra dos transportes. É gigantesca. A indústria vem logo atrás. E olha só o setor elétrico, lá embaixo, pequenininho. Isso ilustra perfeitamente o que a gente conversou. O problema não está na geração de eletricidade, mas sim no combustível que queima nos motores. Para colocar isso em perspectiva, se a gente somar transportes e indústria, chegamos a mais ou menos 61% de todas as emissões do setor de energia. É um número de impacto, né? E mostra exatamente onde o desafio está concentrado, bem longe das hidrelétricas que a gente costuma associar à energia do país. Mas aí entra a outra face da moeda, o outro lado do paradoxo. Porque se por um lado o Brasil depende de combustíveis fósseis, por outro ele tem um dos maiores potenciais para energias renováveis de todo o planeta. A oportunidade aqui é imensa. E que potencial é esse? Bom, estamos falando de um sol que brilha forte em quase todo o território. Perfeito para energia solar. Ventos fortes e constantes que já transformaram o Nordeste numa potência eólica. O país já é um líder mundial consolidado em hidrelétricas e a nova fronteira é o tal do hidrogênio verde, com potencial enorme para a produção e até para a exportação. Mas calma lá, a história não é tão simples assim. A palavra renovável não significa sem impacto. A gente precisa falar sobre os custos ocultos da chamada energia limpa. É fundamental ter isso em mente. Sim, as fontes renováveis são muito, mas muito melhores para o meio ambiente do que queimar combustíveis fósseis. Não há dúvida. Mas a construção e a operação desses projetos gigantescos também geram impactos ambientais e sociais importantes. Vamos ver alguns exemplos práticos. Grandes hidrelétricas como o Belo Monte causaram deslocamento de comunidades indígenas inteiras e inundaram áreas enormes de vegetação nativa. As turbinas eólicas, por sua vez, podem ser fatais para as aves da região. E tem uma questão ainda maior. A principal fonte de emissões do Brasil hoje não vem nem da energia, vem do desmatamento. Então, para onde vamos a partir daqui?
O futuro da energia no Brasil está numa encruzilhada, sabe? É um roteiro que ainda está sendo escrito. Vamos resumir o cenário. Primeiro, o potencial. Recursos naturais de sobra. Segundo, o paradoxo. A gente continua dependendo muito de combustível fóssil. Terceiro, os obstáculos. São necessários investimentos absurdos em infraestrutura. E, por fim, o grande desafio. Para ser um verdadeiro líder climático, o Brasil precisa, antes de mais nada, enfrentar de frente a sua maior fonte de emissões, que é o desmatamento. Isso nos deixa com a pergunta final, né? Será que o Brasil vai conseguir aproveitar todo esse potencial incrível para construir um futuro de fato verde? Ou será que esses paradoxos internos, esses desafios estruturais, vão acabar freando essa transição? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir não só o futuro do Brasil, mas vai ter um impacto no planeta inteiro.